No vídeo de hoje nós vamos ver se o Luffy atual que vai conseguir vencer o Kaido, será que ele consegue bater de frente com qualquer um dos almirantes e vencer? Vamos ver também se o Zoro se perder é o resultado de alguma maldição de uma das suas espadas, e também o motivo do Mihawk não querer mais lutar contra o Shanks. Será que é medo de perder e ser ridicularizado no mundo de One Piece? E por último, nós também vamos ver o que aconteceria se o Zoro perdesse ou quebrasse ao Ado Ichimonji. O que aconteceria com ele? Ele ficaria muito pistola com quem quebrou? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu tô aqui com a cabecinha de ovo para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Antes desse vídeo aqui começar, eu tenho dois recados para vocês. O primeiro deles é que aquele vídeo falando sobre a teoria do Mihawk ser a Kuina, aquilo ali não é uma teoria minha. É uma teoria que eu já tinha visto na internet e que eu vi muita gente acreditando, e por isso eu respondi aquela pergunta meio que provando que não teria como, porque as idades não batem. Então não é uma teoria minha. E o segundo recado é que hoje, sexta-feira, às 20 horas, provavelmente vai ter uma live aqui no canal comentando as Akumas no Mi dos inscritos, com a presença ilustre do Felipe Honório e do nosso PhD em Akumas no Mi, o Tassiano. Então já se programem para assistir essa live que é hoje, às 20 horas. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Daniel Bruno perguntou: qual vai ser o possível próximo tripulante dos Chapéus de Palha? Bom mano, primeiramente que a gente já tem que encarar que o Jinbão faz parte da tripulação. Lá no arco de Holy Cake, o Luffy deu uma ordem como capitão de que o Jinbe poderia ficar para trás, mas que estava esperando ele no arco de Wano para a partir de lá eles começarem a navegar juntos. Então Jinbão já faz parte da tripulação. Depois dele, quem pode entrar para a tripulação? Aí eu tenho duas possibilidades. A primeira é o Yamato, que é o filho do Kaido. Pode ser que o Luffy aceite ele na sua tripulação, assim como o Oden foi aceito na tripulação do Roger para sua última viagem. E assim o Roger acabou se tornando o rei dos piratas. O Yamato também faria isso com o Luffy, entraria na tripulação dele para sua última viagem para o Luffy se tornar o rei dos piratas. Mas eu acredito que o Luffy só aceitaria ele se caso ele não fosse como o Oden, porque ele fala, eu sou o Oden. Não, você é o Yamato, eu te aceito como Yamato. E assim eu acho que ele pode entrar para a tripulação. Eu fiz um vídeo falando quais são as possíveis pessoas que podem entrar para a tripulação. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Agora falando sobre a segunda possibilidade, eu fiz um vídeo aqui no canal teorizando de que a Vivi e o Sabo podem ir para o arco de Wano. E que lá ela vai entrar para a tripulação dos Mugiwaras, porque ela não tem nenhum outro lugar para ficar, nenhum outro lugar seguro. Isso tudo pelos acontecimentos do Reverie. Então ela iria para o arco de Wano e depois ela entraria para o bando dos Chapéus de Palha e começaria a navegar com eles, porque só lá ela estaria segura. E não, eu não acho que o Sabo morreu lá no Reverie e nem foi preso. Eu tô achando que ele vai pro arco de Wano também. Eu fiz um vídeo teoria aqui no canal e eu vou deixar no card aqui em cima também para que você possa assistir. Então as minhas duas apostas é o Yamato ou a Vivi. Um desses dois vai entrar pro bando do Chapéu de Palha depois do Jinbe, ou então os dois também. Reiner Santos perguntou: será que na luta contra o Mr. Tree lá em Little Garden foi a primeira vez que o Luffy utilizou o Haki da Observação? Cara, pode ter sido sim a primeira vez que o Luffy utilizou o Haki da Observação, ou o início disso, mas também pode ser que seja o instinto, como o Luffy realmente falou que era. Pode ser que ele tenha ouvido o fogo no cabelo do Mr. Tree queimando, ou ele pode até ter sentido aquele fogo queimando lá no 3 na cabeça do Mr. Tree. E tudo isso pode ter ocasionado ao Luffy acertar ele, e não uma cópia de cera, como tinha ali várias em volta dele. Só que eu sou tendencioso a acreditar que esse momento sim foi a primeira vez que o Luffy utilizou o Haki da Observação, ou o início disso.
Só que essa cena não ficou tão evidente quanto o Zoro lutando contra o Mr. One, que naquela cena ali o Zoro meio que ouve o sopro das coisas e sabe aonde as pedras vão cair, porque as pedras estão dizendo pra ele, sabe aonde a sua espada tá. Isso aí é como se fosse o início do Haki da observação. Então essa cena do Zoro ficou muito evidente, mas a cena do Luffy não. Mas eu sou tendencioso a acreditar que sim. Deus Supremo perguntou: opa, mano, você sabe me dizer por que quando os Mugiwaras estavam fugindo da ilha da Big Mom, aquele pássaro jornalista falou dos supernovas, mas não falou do Zoro? Por que ele não falou nada? Bom, mano, naquele momento em que o Morgan estava até torcendo para que o Luffy pudesse escapar, é porque para ele o Luffy é um ótimo candidato para se tornar o rei dos piratas. E para ele também, o próximo rei dos piratas vem da pior geração. E por que ele pode não ter exemplificado ali o Zoro e o Killer, por exemplo? Primeiramente que essa cena, quando ele fala no mangá, ele não faz referência a ninguém, não aparece foto de ninguém. Se você for dar uma olhada lá no capítulo 901, na última página, você vai ver que ele vai falar e não vai ter exemplo de ninguém. Ele só falou que vem da pior geração. Agora, se o anime colocou imagens para exemplificar e excluir o Zoro e o Killer, deve ser porque só os seus capitães é que podem se tornar o rei dos piratas. Por mais que eles sejam ou façam parte da pior geração, eles não iriam querer competir com seus capitães para se tornar o rei dos piratas. Então eles colocaram ali só as pessoas que realmente podem se tornar o rei dos piratas. O Zoro não quer, o Killer também não quer, só o Kid e o Luffy. Acredito que seja mais ou menos isso. Cairo José perguntou: tem uma teoria de que o Zoro nem sempre teve um senso de direção ruim. Tipo, durante todo o West Blue até a parte de Logital, o Zoro não tinha se perdido. Ele começou a se perder depois de ter uma espada amaldiçoada. Aí ele começou a se perder até em linha reta. O que você acha? Será que essa era a maldição? Primeiramente que eu tenho que corrigir a sua afirmação. O Zoro já foi perdido desde sempre. Não foi só quando ele pegou uma espada amaldiçoada, não. Primeiramente que quando a gente conhece a sua história, ele fala que saiu do seu dojo em busca de realizar o seu sonho derrotando o maior espadachim do mundo de One Piece. Ele falou como se fosse encontrar o Mihawk ali na próxima esquina e depois fosse voltar para casa, sendo que é uma jornada muito mais longa. E depois que ele saiu do seu dojo, ele se perdeu e não conseguiu mais voltar. Então desde o início ele já é perdido. Depois disso, para sobreviver, ele teve que caçar piratas e assim ele começou a fazer o seu nome no mundo de One Piece, ficando conhecido como Zoro, o Caçador de Piratas. Mas ele só fez isso porque não conseguiu mais voltar para casa e tinha que sobreviver. Para sobreviver, só caçando piratas e pegando as suas recompensas. Gustavo Matos perguntou: oi mano, eu sei que não é uma pergunta sobre o anime, mas se você fosse dublar um personagem do anime, quem você gostaria de dublar? Hey, Minasan, como vocês estão? Eu sei que muita gente quer descobrir a minha verdadeira identidade, mas o Lucas já fez um vídeo falando sobre isso e vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Agora, se vocês quiserem saber onde é que fica a Ilha dos Atiradores, eu posso contar. Ela fica dentro do seu coração. Luiz Gustavo perguntou: o Luffy não poderia mudar o formato do corpo dele para parecer com o de uma mulher bem atraente e assim ir até o Sanji pedindo comida enquanto balança as crianças, se é que você me entende? Bom, mano, essa pergunta até parece uma piada, mas se a gente for encarar ela de uma maneira séria, o Luffy realmente não pode moldar o seu corpo para se transformar em outras pessoas, porque ele não controla as propriedades da borracha do seu corpo. Na verdade, o Luffy é só um homem borracha que se estica, e ele consegue utilizar várias técnicas só com isso. Muita gente até teoriza que o despertar do Luffy vai dar isso pra ele, vai dar o controle das propriedades da borracha do seu corpo. E a partir desse momento, o Luffy realmente pode moldar o seu corpo e fazer tudo aquilo que ele quiser com ele. Ele pode se transformar em uma gosma de borracha, ele pode moldar o seu corpo e se transformar em outras pessoas, ele pode fazer tudo isso, assim como o Homem Borracha da DC, se eu não estiver enganado, porque o Doutor Fantástico eu acho que ele não consegue fazer isso, mas o Luffy poderia fazer com o seu despertar. Muita gente teoriza que esse seja o despertar do Luffy. A Ivan M perguntou: você acha que é esse arco que o Sanji vai brilhar, visto uma semelhança do arco de Wano com a saga da CP9? Primeiro, o Chapéu de Palha superando seus limites. Segundo, o Sanji ter apanhado de uma mulher, assim como foi lá em Enies Lobby.
E terceiro, o Zoro estando incapacitado, pois quando tem esse tipo de situação que ninguém pode resolver, é o Sanji que resolve. Primeiramente que eu não concordo que esses dois arcos são tão parecidos não. O da CP9 foi mais focado nos Mugiwaras e em suas batalhas individuais. Já no arco de Wano, nós estamos tendo uma guerra generalizada, com uma pessoa lutando com um e depois lutando com o outro, o Sanji aparece de um lado e depois já aparece do outro, uma guerra generalizada. Então, eles não são tão parecidos. E os pontos que você colocou aqui foi, primeiro, o Chapéu de Palha superando seus limites. Eles sempre superam seus limites a cada arco que passa. Eles sempre vão evoluindo e lutando com tudo que eles têm em cada uma dessas batalhas. O segundo ponto é o Sanji apanhando para uma mulher. Quando é que ele não apanha para uma mulher? Em todos os arcos ele tá apanhando para uma, só porque ele é gado. E o terceiro ponto é de que o Zoro incapacitado, o Sanji vai resolver a situação. O único momento que eu acredito que o Sanji possa resolver é, primeiro, derrotando uma das calamidades do Kaido, e assim ele vai aumentar o hype em cima dele, e o segundo ponto, utilizando alguma estratégia para os Mugiwaras vencerem a guerra. Ele sempre faz isso, ele sempre trabalha ali com planos táticos e estratégicos, e eu acredito que é isso que ele vai fazer agora nessa guerra de Wano. A Rasa Shock perguntou: por que o Barba Negra só usa o poder da Gura Gura no Mi em uma mão? Ele pode usar nas duas e consegue fundir o poder das duas frutas para criar um terremoto sombrio ou coisa parecida? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, só teve 2 vezes no mangá, isso se eu não tiver enganado, porque eu dei uma pesquisada aqui bem rápido, mas só foi 2 vezes que o Barba Negra utilizou o poder da Gura Gura no Mi. A primeira vez foi depois que ele roubou do Barba Branca, ele testou e deu um socão com a mão esquerda. Ele deu um socão com a mão esquerda para testar o poder. Um pouco mais na frente, ele meio que sacode ali os mares em volta de Marineford, mas a gente não consegue ver com qual mão ele utilizou ou fez aquilo. Isso tudo no mangá. Ele não utilizou mais esse poder mais nenhuma vez. No anime, ele voltou a utilizar esse poder algumas vezes, mas ele voltou a utilizar esse poder com a mão direita. Então provavelmente ele tem ou ele pode utilizar esse poder nas 2 mãos. E eu sei por que você perguntou isso, por achar que ele pegou o poder da Gura Gura no Mi só em uma das mãos. Eu acredito que não. Ele realmente meio que tomou o poder para si. Então ele pode utilizar na mão, na outra, nos pés, na cabeça, pode aqui, aí dá um terremoto, ele pode fazer isso se ele quiser. E no caso dele juntar os 2 poderes, também pode. O céu é um limite para a imaginação dele e do Oda. Leila Benedito perguntou: você acha que enquanto o Crocodile está em Impel Down, a Baroque Works possa ter um novo líder e novos integrantes? Bom, Leila, eu não sei onde é que você tá na história, mas eu vou presumir que você assistiu o arco de Alabasta na Netflix, onde você viu ali o Crocodile sendo preso e sendo mandado para Impel Down. O que eu posso dizer é que Baroque Works só com o Crocodile. A partir do momento em que ele não quiser mais fazer parte dessa organização, ela acabou. Os integrantes dela não vão continuar. E eu posso até te indicar a história de capa da Miss Golden Week, onde mostra o que aconteceu depois que eles foram derrotados pelos Mugiwaras e mostra também o Crocodile sendo mandado para Impel Down. Então, cada um deles, além do Crocodile não querer fugir porque ele teve a oportunidade para isso, os outros também desistiram das suas profissões e acabaram indo seguir os seus sonhos. Se eu não estiver enganado, eles estão lá em Alabasta, naquele antigo bar que era da parceira do Mr. One. Matheus Matos perguntou: o Luffy atualmente derrotaria qualquer um dos almirantes sozinho? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, no mundo de One Piece não existem níveis de poder propriamente ditos ou estabelecidos pelo Oda. Ele não chegou e falou, os níveis de poder são esses, não. Mas pelas profissões que existem, dá pra gente se inferir que existe sim, ou dá pra gente meio que criar um nível de poder no mundo de One Piece. Primeiramente nós teríamos os Yonkous como as criaturas mais fortes do mundo de One Piece, seguido pelos almirantes, que são a maior força da marinha. Depois nós teríamos os comandantes de Yonkou e assim sucessivamente até o final. O Luffy atualmente estaria ali na classe dos comandantes de Yonkou porque o inimigo mais forte que ele derrotou foi o Katakuri. Só que agora ele tá querendo lutar contra o Kaido e ele vai vencer no final dessa guerra. Ele tem que vencer. Só que depois que o Luffy vence o inimigo, ele ainda não chega no nível desse inimigo. O Luffy que venceu o Katakuri ainda não tinha o nível de poder dele, mesmo assim ele conseguiu vencer.
O Luffy agora do arco de Wano que aprendeu o Ryuou, agora sim eu acho que ele consegue vencer o Katakuri. Da mesma forma vai ser contra o Kaido. O Luffy, depois que conseguir derrotar ele, ainda não vai ter o nível da criatura mais forte do mundo de One Piece. Só vai ter o nível dele com muito tempo depois e lutando outras batalhas. Mas como a gente sabe, o nível de Yonkou está acima do de Almirante. Se o Luffy conseguir vencer o Kaido, mas ainda não adquirir o nível dele, o Luffy vai estar equiparado ali com os almirantes. E aí eu acredito que o Luffy realmente consiga sim bater de frente com cada um deles e pode até vencer. O Scooby perguntou: como o Dragon é filho do Garp e o Dragon é um revolucionário, você não acha que o Garp deveria pará-lo ou até mesmo prendê-lo, já que o Garp segue as regras da marinha friamente? Manda salve, seu canal é muito top. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, o Garp não segue todas as ordens da marinha friamente não. Na verdade ele faz tudo aquilo que ele quer. Primeiramente que ele não se tornou um almirante porque ele não quis, por pura birra. Ele disse: rapaz, eu não quero ser subordinado diretamente daqueles lixo lá não, então eu não vou me tornar um almirante. E depois que eu acho que é estritamente proibido cuidar do filho do seu arqui-inimigo e do rei dos piratas, coisa que o Garp fez. Então, ele não é um marinheiro que segue friamente as ordens da marinha não. Até porque ele é um tipo de marinheiro justo. Ele sabe o que é certo e o que é errado, e sabe que uma pessoa só por ser um pirata ou por estar do lado oposto da marinha, essa pessoa é ruim ou essa pessoa é do mal. Aos olhos do governo pode ser que sim, mas o governo tá certo? A gente não sabe. E também tem a possibilidade que eles tenham uma relação próxima, porque quando o Garp foi lá em Water 7 encontrar o Luffy, ele falou que tinha encontrado com o Dragon, que tinha dito que também tinha encontrado com o Luffy lá em Logital. Então pode ser que eles ainda tenham uma relação ali de pai e filho. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Dragon Lino perguntou: você acha que o Mihawk parou de lutar contra o Shanks quando ele perdeu o braço porque se ele ganhasse diriam que foi injusto, e se ele perdesse seria vergonhoso, ou foi por outro motivo? Se sim, explique. Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, deve ser porque o Mihawk perdeu o interesse. A batalha entre eles poderia ou era muito acirrada, eles utilizando ali todo o seu 100%, todo o seu poder. Até o Barba Branca já falou que até hoje ainda conseguiu ouvir ou lembrar da batalha entre eles dois, ou do estremecer dessa batalha ali nos mares da Grand Line. Depois que o Shanks perdeu seu braço, o Mihawk viu que não seria uma batalha igual a de antigamente. E aí o Mihawk disse pro Shanks: ah cara, tu não vai lutar com teu 100%, tu tá fraco, sem braço, sai daqui Zé sem braço. Deve ter sido mais ou menos algo do tipo. Mas eu não acho que seja por orgulho ou achar que se ele perdesse seria vergonhoso. Não, perder pro Shanks não é vergonha. O Shanks é um Yonkou e possivelmente o Yonkou mais forte do mundo de One Piece. Agora que a gente sabe ali das evoluções dos Hakis e ele pode utilizar todos eles, então não seria uma vergonha pro Mihawk. Eu acho que ele meio que broxou. Ah cara, tu não vai utilizar todo o seu poder, então eu não quero nem saber. É tipo isso. Zoro perguntou: você acha que se o Zoro em uma batalha ou uma luta acabasse perdendo a espada da Kuina, ou ela acabasse quebrando por um inimigo, o Zoro despertaria algum poder grandioso ou uma fúria que poderia acabar com o inimigo de uma só vez? Salve, parceiro! Primeiramente que se tratando de espadas no mundo de One Piece e espadachins, é uma vergonha para os espadachins se eles quebrarem as suas espadas, ou se eles deixarem que as suas espadas se quebrem. Foi isso que o Mihawk falou pro Zoro, quando o Zoro perguntou pra ele: ah, minhas espadas sempre quebram nas batalhas. O Mihawk disse: então isso é culpa sua, isso é uma vergonha para um espadachim. Se você aprendesse o Haki do Armamento, você poderia utilizar nas suas espadas, e a partir desse ponto elas não quebrariam mais. E foi isso que o Zoro fez, aprendendo ali o Haki do Armamento, e agora ele sempre utiliza nas suas espadas, o que impede que elas possam se quebrar. Agora, isso tudo vale para todas as espadas do Zoro. Especificamente para o Adoichimonde, que é a espada ali da promessa com a Kuina, se o Zoro perdesse ela ou alguém quebrasse ela, coisa que eu acho bem possível, porque nem o Mihawk com a maior espada ou com a espada mais forte do mundo de One Piece não quebrou ela lá no começo da história, atualmente eu acho difícil alguém quebrar.
Mas se mesmo assim aparecesse um Kaido da vida, por exemplo, e quebrasse essa espada, a partir desse ponto eu não acredito que o Zoro despertaria um poder para se tornar muito mais forte. Eu acredito que na hora que sua espada quebrasse, a espada da promessa com a Kuina, ele desistiria nesse ponto de se tornar um pirata e de se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Eu vejo essa situação do Zoro assim como a do Luffy. O Luffy disse que sem um dos seus Nakama ele não se tornaria o rei dos piratas. Ele falou isso pro Sanji lá no arco de Holy Cake. Ele falou: Sanji, sem você eu vou desistir de me tornar o rei dos piratas. Eu só vou me tornar o rei dos piratas se você estiver comigo. E ele fala isso para qualquer um dos seus companheiros. Da mesma forma, o Zoro também. Se ele perdesse ou quebrasse a espada da Kuina, a espada da promessa entre eles dois de que um deles se tornaria o maior espadachim do mundo de One Piece, ele também perderia suas convicções e desistiria de querer se tornar o maior espadachim do mundo também, já que se ele se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece com a espada dela, é como se ela também tivesse se tornado a maior espadachim do mundo de One Piece. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça que lá na comunidade já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde, e que hoje, a sexta-feira, vai ter uma live às 20 horas comentando sobre as Akumas no Mi dos inscritos, então já se programem para assistir. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se for novo aqui. A gente já tá chegando nos 100k, então vem fazer parte dessa tripulação também. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!